Conta pra mim, fisioterapeuta, na hora de você prescrever exercício para os teus pacientes, você tem dificuldade de fazer isso pelo fato do teu paciente relatar que tem dor ao realizar os movimentos? Ou você é daqueles que passa ali várias e várias sessões propondo só recursos analgésicos até que o teu paciente esteja apto, né, ou com menos dor, para que então você prescreva exercícios? O meu nome é Naira Rabelo e hoje, nesse vídeo, eu tô aqui para te ajudar a usar a dor como norteador ou não na hora de prescrever exercício para os teus pacientes. Bom, é senso comum, né, que dentro da nossa prática clínica, dor musculoesquelética é de longe o contexto clínico, a variável clínica, né, mais apresentada pelos nossos pacientes. Então, claro, eles chegam até nós com uma série de disfunções e de comprometimentos, mas definitivamente a dor, ela é de fato a condição clínica mais presente, né, e talvez a mais desafiadora, porque é aquilo que o paciente chega até você querendo que você resolva, né? Ou que você auxilie ele a resolver. A grande questão é que sim, é realmente complexo lidar com o indivíduo com dor, né? Com dores crônicas, que é muitas vezes o nosso caso, dores musculoesqueléticas crônicas. De fato, é um problema dentro da nossa prescrição ou da nossa tomada de decisão clínica. A grande questão é que existem alguns conceitos atuais hoje que podem nos auxiliar a estar um pouco mais confortáveis a lidar com a dor do paciente na hora da gente propor movimento, que é de longe o nosso carro-chefe, né, dentro da nossa terapêutica proposta. Os novos conceitos de neurociência em dor e movimento nos deixam confortáveis em transparecer hoje, né, pelas últimas evidências, que dor não necessariamente é sinônimo de lesão tecidual. E quando eu falo isso, eu quero dizer que não é necessário haver um dano tecidual real para que o indivíduo experimente dor, e não é necessário, ou melhor, não necessariamente o dano tecidual que o indivíduo apresenta ali por meio de um exame de imagem, por exemplo, é o real ou único causador da experiência de dor dele. Isso inicialmente pode parecer um pouco confuso, mas a gente vai tentar esclarecer ao longo desse vídeo de uma forma mais prática para vocês, ok? Dentro desse contexto, né, de que dor não é sinônimo de lesão, nós temos alguns subsídios, tanto relacionados à evidência da neurociência, como ao relato do paciente, para que a gente consiga interpretar, certo? E de uma forma mais segura, tomar decisões em relação a impor carga sobre esses tecidos, né, por meio dos movimentos, ou poupar esses tecidos, né, para que eles experimentem um processo de cicatrização. Tá? Mas antes, vamos entender o que é dano tecidual, o que é lesão. Quando a gente fala de lesão, nós queremos dizer então que é a perda da continuidade tecidual, né, um comprometimento da integridade do tecido, seja ele osso, ligamento, tendão, enfim, a partir do momento em que a carga imposta sobre esse tecido excede a sua capacidade ou a sua tolerância a essa carga. Ou seja, eu estou querendo dizer, ou aqui de uma forma muito prática, que a gente pode, né, o nosso paciente pode apresentar sim um dano tecidual em condições como entorse, fraturas, lesões musculares. Então, todo esse contexto, né, clássico de experimentos de traumas, digamos assim, diretos ou indiretos, nós podemos inferir que houve dano tecidual ou uma chance muito aumentada, né, daquele indivíduo ter experimentado dano tecidual, certo? Então, a isso nós damos o nome, né, de evento traumático, certo? E esse evento traumático, ele pode ser direto, né? Então, dentro da história do teu paciente, ele pode te relatar uma condição, por exemplo, ali de corpo a corpo, ele sofreu uma joelhada, dentro de um esporte coletivo, o adversário pisou no pé dele e ali ele relata o entorse, né, traumática, ou ele pode dizer que ali ao longo da corrida
ele sentiu um sinal como se fosse uma pedrada na panturrilha dele, denotando pra gente um dano muscular, por exemplo, dos músculos da panturrilha, né? Ou ele pode te relatar que no momento de mudança de direção ali, num determinado esporte, ele percebeu que torceu o joelho. Então, dentro do relato do teu paciente, então aí é a primeira chamada para a gente conseguir separar, né, o que pode ter relação dor e dano tecidual ou não. O relato do teu paciente, né? Dentro da história do teu paciente, no momento em que vocês estão ali naquela entrevista, naquela primeira conversa, né? Primeira, segunda conversa, tenta extrair os eventos atrelados ao surgimento da dor. Quando ele te refere esses eventos que nitidamente têm alguma relação com dano tecidual, e isso aconteceu recentemente, tá? Porque essa condição temporal também é importante. Dentro desse contexto de lesão traumática, né, ou de evento traumático, pode ter havido uma associação com dano tecidual. E aí existe um caminho, né, pelo qual esse indivíduo, a grande maioria desses indivíduos, vai trilhar, que é o caminho, né, da evitação, da proteção. Quando a gente está diante de um dano agudo, né, de um evento traumático agudo, ou seja, de curto prazo, em que você percebeu, né, que houve ali um dano tecidual ou uma chance grande de ter havido um dano tecidual, a nossa tomada de decisão ela deve ser protetiva. Os nossos pacientes, né, o indivíduo de forma geral, ele tende a fazer isso. Então ele começa a claudicar, né, a mancar, ele protege, ele tira a carga do membro, ele evita excessos de movimento, então ele anda com o joelho um pouco mais estendido, né, ele não dá demanda, ele desce de lado a escada. Então tudo isso é para evitar, né, estresse imediato sobre o tecido, de uma maneira extremamente intuitiva, mas necessária, para que o tecido experimente um processo de cicatrização. A nossa tomada de decisão não deve ser diferente. Nesses casos, a gente sim deve respeitar o processo de cicatrização, e aí vale lembrar que lá da fisiologia, cada tecido tem o seu tempo de cicatrização, né? O tecido muscular tem um tempo muito mais rápido, tecidos brancos como tendão e ligamentos tem um tempo um pouco mais prolongado por conta da menor vascularização, né? Então tudo isso a gente precisa interpretar e sim respeitar esse processo de cicatrização, poupando carga, poupando tensão, tá? Então esse é o ponto em que a dor, ela passa a ser um norteador real para nossa tomada de decisão, né? É aquele clássico evento em que você atrela o histórico do paciente, um dano, né, ali imediato associado a um evento traumático, né? E nesse momento a gente opta por proteger esse tecido, respeitando o processo de cicatrização, então isso não vai ser ad eterno, a gente vai ali dando carga de acordo com a capacidade tecidual de recuperação. Agora nós vamos falar de um outro evento, que é o evento não traumático, ok? E sinceramente, a condição mais comum dentro da nossa prática clínica. Nesse evento não traumático, né, ou nessas condições de dor associadas a um evento não traumático, nós temos dois grandes casos, né, em que a grande maioria dos nossos pacientes se enquadra. O primeiro deles é aquela queixa de dor, né, de início insidioso, numa condição clássica, vou usar aqui o exemplo básico da pandemia, que é o paciente referindo dor por muito tempo sentado. Então, se vocês forem parar para pensar, né, de uma maneira lógica, né, dentro de um raciocínio lógico, não existe nenhum tipo de força tênsil, compressiva, né, ou nenhum tipo de força capaz de promover um dano tecidual real, né, enquanto o indivíduo está sentado, mesmo que por períodos prolongados, tá? Claro, existe uma demanda aumentada, né, na musculatura, talvez, ou de fato uma tensão maior, né, nos tecidos, tá? Por conta, né, dos longos períodos sentado, mas isso definitivamente não tem potencial para gerar dano real. Lembra do conceito de lesão que a gente falou ainda há pouco, certo? Então são aquelas queixas de início insidioso.
O outro grande ponto, né, que cabe dentro desse contexto de condição não traumática, né, de dor atrelada a uma condição não traumática, é o evento em que teu paciente relata para você que há 2, 3 anos aqui atrás, ele até teve um evento traumático, foi, né, experimentou um evento traumático, mas já se passaram 2, 3, 5 anos. Então, ele chega para você com um quadro de dor crônica ou dor persistente no tornozelo, por exemplo, né, que começou lá atrás, num evento de uma entorse, mas já se passou todo esse tempo e nós sabemos que o nosso corpo tem potencial, né, regenerativo, que se desenvolve ali mais ou menos em torno de 3 meses, 4 meses, para resolver a grandíssima maioria dos casos de lesão tecidual real, ou seja, a dor que o teu paciente apresenta nesse momento, depois de tanto tempo, né, não é mais algo que possa ser atrelado a um dano tecidual persistente. A dor persistiu, mas muito provavelmente o tecido já experimentou o processo de cicatrização, ele já está cicatrizado, tá? Então, tanto numa condição, né, que é aquela dor de início insidioso, quanto nessa outra condição, que é no caso da dor persistente, tá? Tendo sido atrelado ou não a um evento traumático do passado, nós estamos diante, muito provavelmente, de um quadro não de dor associada à lesão, mas um quadro de dor associada a um processo de sensibilização, né, daquela região, daqueles tecidos envolvidos. Tá? E isso pode sim ter associação com o movimento, né? Ou pelo fato de haver ali uma condição de sensibilização tão importante, né, da periferia que seja, ou uma dificuldade, né, tão importante, tá, do sistema endógeno mesmo conseguir modular as informações que estão vindo da periferia, né, ascendendo, ou as informações descendentes, dentro de todo o nosso sistema de dor, que o indivíduo, ele sim experimenta dor ao realizar, né, movimentos que também não são, em termos de força imposta sobre os tecidos, algo extremamente agressivos, né? Porém, o indivíduo está tão sensibilizado que sim, ele relata dor. Então, caminhando para o final da nossa explicação, eu acho que vale a pena nós entendermos que existe essa separação, né, de dor associada a um quadro de lesão real, né, e que aí a gente opta por proteger sim o tecido, mas dor associada a um processo de sensibilização daquela região. E aí nós não temos a necessidade de proteger aquele tecido, né? Muito pelo contrário, se vocês perguntarem qual que é a melhor estratégia para trabalhar um processo de dessensibilização ou para propor um processo de dessensibilização para esses quadros, né? O que nós entendemos hoje é que nós precisamos expor esses tecidos aquilo, né, as tensões que estão ali promovendo talvez essa experiência de dor, mas expor de maneira controlada, né, ponderando vários aspectos do indivíduo. Então, dentro de tudo isso que a gente acabou de conversar, né, que a gente acabou de pontuar, eu espero que fique claro para você que quando o teu paciente, na grande maioria das vezes, né, ele relata para você algum desconforto ou dor no momento que ele está executando os exercícios que você propôs, você não precisa parar ou pedir para ele parar, né? Ou que você não precisa ficar ali usando recursos analgésicos por muitas e muitas sessões até que o paciente esteja apto a fazer exercício, tá? Esse quadro de sensibilização, ele pode ser manejado e deve com o exercício. Basta você, talvez, manejar de forma melhor ali ou ajustar esses movimentos para dentro do contexto do teu paciente, ok? Se você gostou do conteúdo, comenta aqui embaixo, compartilha, dá um like, difunde esse conteúdo e fiquem ligados porque nós vamos desenvolver ainda mais esse raciocínio nos próximos vídeos, ok? Muito obrigada!